paz de Jesus, aqui é o Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Trazendo essa dica de leitura maravilhosa de uma editora pouco conhecida. Aqui mais um livro de Cristologia para apresentar para vocês. E já vou apresentar logo esse aqui para não perder muito tempo, porque o índice é muito grande. Uma obra que talvez poucos conheçam. Esse aqui, ó, Padre Eugênio Canteira, O Cristo e a Filosofia. Esse aqui da Calvarie Editorial. Se você conhece, deixa nos comentários aí, tá bom? Antes que a gente começar o review, dá aquele like, aquela curtida no canal. Você que também não é inscrito, se inscreve, aciona o sininho das notificações, sempre olhando se o sininho está ativado. E assim quando você apertar, você vai ver as 3 opções. Nas 3 abas, você aperta a primeira opção, a opção todas, para você receber todo o conteúdo do canal, ok? Vamos dar uma olhadinha? Interessante que eu mostrei para vocês essa parte de trás aqui, ó. Todas as obras têm uma imagem especial separada. Vamos dar uma olhadinha aqui no sumário. Vamos lá. Aqui você tem o capítulo 1, Jesus Cristo e a história, importância histórica de Jesus Cristo, seus 3 inimigos, origem da luta, razão humana, filosofia e influência desta ordem social. Capítulo 2, Jesus Cristo e os seus biógrafos, juízos da impiedade sobre Cristo. Aí você tem aqui o Lutero, Descartes, Sandler e Kant, o Cristo dos livros pensadores. Aqui, ó, deixa eu abaixar um pouquinho para a gente ter uma melhor visualização. Olha só aqui, ó. O Cristo dos modernistas, o Cristo da Igreja Católica, seu fundamento histórico dos evangelhos, critérios externos da autenticidade dos evangelhos e interno, beleza moral dos evangelhos. Capítulo 3, Jesus Cristo e seu ideal. Ó, o herói do evangelho, o ideal de Cristo, seus caracteres, Jesus os filósofos, Jesus os heróis, o ideal de Jesus único, sua concepção, realização histórica, imortal, insuperável, divina, ideia do amor. O amor do mundo é Cristo, efeito desse amor. Aqui, ó. Deixa eu levantar um pouco aqui para a gente dar uma olhadinha no capítulo 4. Aqui, ó. Jesus Cristo e a razão humana. Strauss e Luiz, valor dogmático, valor filosófico, filosofia e o cristianismo, erros dos filósofos pagãos, conceito filosófico de Deus segundo Jesus Cristo, originalidade e concepção, crítica de algumas palavras de Renan. Capítulo 5. Jesus Cristo e a moral. Jesus Cristo não só revela uma dogmática, mas também a moral filosófica, a perfeição da moral cristã. Aqui, ó. Suas virtudes, originalidade, Jesus, Buda e os estoicos, virtualidade da moral de Cristo, Jesus, ideal da perfeição e santidade, seu caráter moral, testemunho, moralistas pagãos, santidade de Cristo. Capítulo 6. Jesus Cristo e a sociedade. Você tem Jesus Cristo a história, valor social, fraternidade, os escravos, Jesus restaura a família, civilização cristã, os protestantes liberais. Olha que interessante. Aqui a gente vai para o capítulo 7. Jesus Cristo e seus mestres. Deixa eu botar aqui para você ter uma noção aqui da escrita. Vamos poder parar para ficar mais fácil de fazer a leitura. Dar um pause. O cristianismo é a verdade absoluta, erros de Harnack, ciência infalível e perfeitíssima, objeção, o juízo de Renan. Isso aqui são filósofos, dando seu posicionamento. A ciência de Jesus não é humana, nem tampouco suas exponentes doutrinas. Ciência adquirida de Jesus Cristo, Jesus não foi fingido, nem usou contradições. Ciência de Jesus Cristo prova sua divindade. Capítulo 8. Jesus Cristo é sua palavra, a palavra de Cristo, distinto da palavra humana, seus caracteres, a doutrina dos filósofos, universalidade das palavras, a vitalidade da palavra de Cristo, a eficácia santificadora da palavra de Cristo. Capítulo 9. Jesus Cristo e sua pessoa, modernista, seu erro capital, absurdas hipóteses. Dá pra ver que o sumário é enorme, né? Aqui, continuação aqui, ó. A gente vai pro capítulo 10. Jesus Cristo e a verdade. O verbo divino, termo da ação intelectual de Deus, a causa da verdade, protótipo beleza mística, o verbo divino, sua diferença, os caracteres.
Aí tem o capítulo 11. Jesus Cristo e a vida, a insuficiência da vida intelectual do homem, a concepção cristã da vida, a eficácia da vida cristã, a caridade cristã e a história. Capítulo 12. Possibilidade do sobrenatural. A negação do sobrenatural, a raiz de todos os erros modernos. É o grande problema do liberalismo teológico, né? Nega a cura, os prodígios, os sinais, as maravilhas, o efeito sobrenatural, né? A cura divina, bíblica. É a origem da guerra contra Jesus Cristo, a prova histórica, a possibilidade da oração natural, a prova filosófica, o que não é sobrenatural. Conveniência sobrenatural, ataques racionalistas. Aí vem capítulo 13. Né? Necessidade sobrenatural, provas psicológicas, prova histórica. Aqui o autor já vai trazendo uma questão de defesa da fé, né? Sobre a questão do sobrenatural na Bíblia. Razões de São Tomás de Aquino, objeções dos racionalistas, as três revelações divinas. Capítulo 14, o milagre. Sabendo que também para alguns racionalistas, né, liberais, pessoas não acreditam nos milagres, né, bíblicos, embora alguns se chamam até de teólogos. O milagre, nota infalível da revelação divina, definição do milagre, o que milagre não é, possibilidade do milagre, atributos de Deus, valor probativo do milagre, a divindade da sua pessoa, o milagre é liberdade humana. Capítulo 15, o racionalismo e a fé, razão filosófica inimiga em todos os tempos de revelação. Olha. Racionalismo e a história, continuando, a refutação do livre pensamento. Aí a gente entra aqui no capítulo 16, a fé religiosa e as ciências. Limitação dos nossos conhecimentos na ordem natural. A autoridade de Deus, critério de verdade da ordem sobrenatural. A fé teológica, ato racional, harmonias entre a fé e a razão. A ciência livre. Progresso das ciências físicas, a Igreja Católica promotora incansável do estudo das ciências. Capítulo 17. Jesus Cristo, síntese de todas as coisas. Influência de Jesus Cristo na história. Jesus, síntese da ordem natural e sobrenatural. A divindade de Cristo, demonstrada no Evangelho e demonstrada na história. Demonstra-se também a bancarrota da ciência ateia, esterilidade da filosofia anticristã, ou seja, não se sustenta para debater e provar a questão da farsa do cristianismo, ou a farsa que Jesus não existiu. Ele vai trabalhar nessa área. Efeitos desastrosos da filosofia racionalista. A verdadeira filosofia é cristã. Cristo triunfa e triunfará de todos os seus inimigos. Jesus Cristo, centro da história e base do mundo. Você tem aqui, 345 páginas, ok? Eu marquei aqui para te dar uma olhadinha. Aqui, deixa eu pegar aqui para a gente ler. Olha esse aqui, irmãos. Vou trazer para vocês aqui, para ficar mais próximo. Aqui, erros de Harnack e Loisy sobre a ciência de Cristo. Olha isso agora. Questão dos racionalistas, né? Eis aqui um dos pontos mais cruelmente atacados pelo protestantismo liberal e o modernismo teológico. Olha só, olha a gravidade da coisa, irmãos. Negam que Cristo tenha possuído uma ciência infalível, que sua alma seja onisciente, ou seja, discorda da divindade, né? A lógica os tem forçado a defender este erro. Se Jesus Cristo é puramente homem, não terá outra ciência que aquela que sua natureza reclama. Ou seja, o cristianismo, né, a ortodoxia, ela entende que Jesus ele é 100% humano e 100% divino. Logo que para esses racionalistas, filósofos, né, dizendo teólogos, dizendo até mesmo cristãos, apoiam que se há 100% de humanidade em Cristo, logo não existe 100% de divindade, que seja impossível dividir as duas naturezas desse sentido. E assim eles pensam. Nesse ponto, eles veem que Jesus Cristo era totalmente humano, porém,
eles acreditam em cima disso que por ele ser totalmente homem, 100% homem, não tem divindade, então entende-se que não há onisciência em Jesus Cristo. Olha só a gravidade. Alegra-se, por conseguinte, a ciência sobrenatural e ainda natural, superior às condições do tempo em que viveu. Este erro, defendido pelos arianos do século IV e professado no século VI pelos agnoetas, assim chamados por atribuir a ignorância à humanidade de Jesus Cristo, foi ressuscitado em nossos tempos por Harnack e Lozi, os quais afirmam que Cristo ignorou várias coisas e que esteve sujeito ao erro, como os demais homens. Olha isso. Ou seja, eles anulam, pela questão de só enxergar a humanidade em Cristo, eles anulam a divindade. Cristo e seus primeiros discípulos viveram em seu tempo como nós no nosso, isto é, sentiram, conheceram e lutaram conforme as exigências do seu século e o sistema de sua época. De outro modo, não teriam sido homens de carne e sangue. Ser homem é ter uma organização intelectual bem determinada e, portanto, limitada e falível. Em outras questões, podemos usar esse posicionamento deles para o teísmo aberto, né? Ou seja, Deus, no caso, a divindade de Cristo, não conhece todas as coisas, pelo menos no que tange ao seu ministério terreno. Que Jesus não conhecia, Jesus era limitado e não tinha conhecimento da sua missão, que não morreria. Até um posicionamento aqui interessante que eles falam também que não acreditava que Jesus poderia crer ou entender, saber que poderia consumar sua morte na cruz. Então, assim, é muito grave. Mas aqui, irmãos, não é desconstruindo não, tá? Esse livro aqui é um livro de teologia cristã, de cristologia ortodoxa, conforme a nossa visão. Esse aqui vai dar a posição de alguns filósofos acadêmicos e outros estudiosos que debatem a questão da divindade e a natureza de Cristo, pelo menos neste capítulo, ok? Aqui, ó. O teólogo pode imaginar-se o Salvador dissimulando sua ciência infinita e entretendo seus ouvintes na ignorância. Porém, deixa eu levantar aqui para vocês verem. Porém, não faria melhor em nada afirmar sem prová-lo, sem investigar a solidez de sua teoria e considerar se a ciência que atribui a Jesus é realizável num cérebro humano ou num ser que vive sobre a Terra. Até pelo fato de Jesus ser humano, olha só isso, irmãos. E ver que o cristianismo apoia a divindade de Cristo, eles veem que é impossível todo o conhecimento cósmico de Deus, em sua divindade plena, caber no racionamento, né, no intelecto, né, na racionalidade humana de Cristo. Então, assim, não conseguem mesclar uma coisa com a outra, não conseguem fundir as duas naturezas em Cristo. Isso que a filosofia ela bate muito nesse erro, nessa tecla aqui. Alguns, né? Alguns até realmente já entendem esse sentido. No caso, os filósofos cristãos. Então, aqui, irmãos, aqui, ó, a ciência infalível e perfeitíssima de Cristo, aqui vai falar realmente, vai debater e vai realmente responder essa área que a gente está lendo. Uma obra fenomenal para vocês aí, ó, pesquisarem e aprofundarem na cristologia e vendo a partir da ciência e da visão filosófica da coisa vários autores. Os prós e os contras nessa visão filosófica da cristologia. Ok? Fica mais uma dica para vocês aí, irmãos. Uma obra belíssima. Aí, ó, Cristo e a Filosofia, Padre Eugênio Canteira. Então é isso, irmãos. Fica essa dica para vocês aí, ó. Mais uma vez lembrando, Padre Eugênio Canteiro, Cristo e a Filosofia, da Calvarie Editorial. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.